O livro de Mateus, particularmente no capítulo 24, versículos 37 e 39, faz uma comparação entre a época de Noé e a segunda vinda. Isso naturalmente nos deixa curiosos sobre os eventos ocorridos durante o período de Noé. O intervalo conhecido como os tempos de Noé é marcado não somente pela narrativa amplamente reconhecida do dilúvio e da arca com todos os animais, mas também pela manifestação dos Nefilim. Esses seres originaram-se da união de entidades celestes frequentemente mencionadas como os filhos de Deus e mulheres terrenas. Esse acontecimento sem precedentes resultou no surgimento dos Nefilim, que eram poderosíssimos e desempenharam um papel significativo na configuração de um mundo à beira da decadência espiritual e moral. Um mundo povoado por indivíduos poderosos, pensamentos malignos e uma maldade avassaladora. As Escrituras destacam a figura de Enoque, a sétima geração de Adão, que percorreu um caminho de integridade. Enoque, um profeta, é mencionado no penúltimo texto sagrado, o livro de Judas. Nessa obra, Judas menciona uma profecia de Enoque, Judas 1, 14, 15. E também Enoque, o sétimo desde Adão, proclamou sobre eles, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo sobre todos e condenar todos os ímpios por todas as práticas ímpias que realizaram e por todas as expressões insolentes que pecadores ímpios proferiram contra ele. Enoque, o indivíduo que caminhou com Deus antes do dilúvio, o homem que andou com Deus e desapareceu, pois Deus o acolheu para si. Enoque, o indivíduo que jamais experimentou a morte. Enoque, o pai de Metusalém, o ser mais longevo mencionado nas Escrituras. Enoque, o indivíduo listado na genealogia de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, reconhecido em Hebreus 11:5 por sua fé, como alguém que agradou a Deus e foi arrebatado para não enfrentar a morte. Enoque, o indivíduo que viveu 365 anos antes de ser arrebatado por Deus, conforme mencionado em Gênesis 5:23. Esse ser singular testemunhou 5.000 anos no futuro e observou a chegada do Senhor Jesus com dezenas de milhares de seus santos, como o soberano dos soberanos e o rei dos reis. Ele é descrito como vindo para promover juízo. Algumas pessoas atribuem a autoria do livro de Enoque a este profeta. Este livro é considerado por alguns como uma representação autoritativa e precisa do mundo pré-diluviano, conhecido como o período antediluviano. Apesar de eu pessoalmente aderir exclusivamente à Bíblia como minha fonte incontestável de verdade, há aspectos no livro de Enoque que se alinham com a Sagrada Escritura. O 6º capítulo do livro de Gênesis proporciona uma perspectiva significativa do período pré-diluviano, os dias anteriores à inundação, delineados em Gênesis 6:14. O mundo antes do dilúvio encontrava-se em um estado de confusão e desordem, marcado pelos anjos abandonando suas posições apropriadas. Perturbações notáveis ocorriam tanto na terra quanto no reino espiritual durante esse período. Gênesis 6:1-8 narra que à medida que os homens se multiplicavam na superfície da terra e filhas nasciam para eles, os filhos de Deus notaram a beleza das filhas dos homens e as tomaram como esposas, escolhendo conforme sua vontade. O Senhor declarou que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem, pois este também era carne. Seus dias seriam limitados a 120 anos. Naquela época existiam gigantes na terra, frutos da união dos descendentes de Deus com as filhas dos homens. Esses gigantes eram chamados de poderosos indivíduos renomados, seres notáveis e robustos. Deus percebeu que a maldade dos seres humanos era grande na terra e que todos os pensamentos imaginativos de seus corações eram constantemente malignos. Isso entristeceu o Senhor e ele se arrependeu de ter criado o homem. Ele resolveu exterminar tanto os seres humanos quanto os animais, os seres rastejantes e as aves do céu. Contudo, Deus viu bondade no coração de Noé e assim ele e sua família foram preservados. Assim como nos tempos de Noé, as pessoas estarão ocupadas comendo, bebendo, celebrando casamentos e dando em casamento, sem perceberem que a segunda vinda de Cristo será repentina, surpreendendo muitos
conforme interpretado pelos estudos da Bíblia. Essa passagem desencadeou numerosas interpretações e debates entre teólogos e estudiosos das Escrituras, sendo a interpretação mais amplamente aceita a ênfase na imprevisibilidade do juízo, comparável ao dilúvio nos dias de Noé. No entanto, há muitas outras interpretações e notáveis paralelos com o nosso tempo atual. Um desses paralelos é o aspecto espiritual e sobrenatural dos dias de Noé. Esta interpretação concentra-se no aumento da atividade sobrenatural. A narrativa em Gênesis 6,14 serve como um lembrete marcante de um mundo tão dominado pela maldade que justificou a intervenção divina em uma escala sem precedentes. O envolvimento dos filhos de Deus com mulheres humanas, resultando no surgimento dos Nefilim, tem sido objeto de intenso debate e estudo entre teólogos e estudiosos bíblicos por séculos. A ideia de que seres celestiais ou entidades espirituais poderiam interferir diretamente nos assuntos humanos, resultando no nascimento de uma raça híbrida, é tão intrigante quanto alarmante. Defensores desta interpretação sugerem que o relato do surgimento dos Nefilim não é apenas um registro histórico, mas também pode ter implicações proféticas sobre o estado do mundo que antecede intervenções divinas significativas, como o retorno de Cristo. Assim como o mundo pré-dilúvio vivenciou um acréscimo na atividade sobrenatural e na malignidade, alguns argumentam que os períodos finais testemunharão um aumento semelhante nas influências e ações demoníacas. 1 Timóteo 4:1, que menciona que os últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O crescente interesse nos Nefilim, evidenciado pelo aumento nas pesquisas no Google, reflete uma fascinação mais generalizada da sociedade pelo sobrenatural. Num período em que relatos de fenômenos inexplicáveis e de outra dimensão estão se tornando mais comuns, as pessoas estão recorrendo a textos antigos e narrativas bíblicas em busca de resposta. Os Nefilim, seres misteriosos mencionados na Bíblia, representam uma ligação entre o terreno e o divino, o físico e o espiritual. Essa curiosidade é ainda mais alimentada por um aumento global em experiências sobrenaturais relatadas. Indivíduos de diversas culturas e origens afirmam ter tido encontros com entidades sobrenaturais. Tais relatos despertam intriga e um desejo de compreender o desconhecido, levando as pessoas a pesquisar no Google e investigar tópicos como os Nefilim. Além disso, nossa era é marcada por uma crescente abertura em relação ao universo sobrenatural, popularizado em filmes, literatura e programas de televisão, frequentemente abordando temáticas relacionadas a anjos, demônios e reinos espirituais, exercendo influência sobre o interesse público. A realidade é que nesse momento aqui na Terra e em nossa nação, estamos presenciando o mundo espiritual afetando este plano como nunca antes. Recentemente, houve até relatos de grandes contingentes de pessoas testemunhando entidades sombrias, extremamente volumosas. Isso sugere um aumento notório no que alguns consideram ser a influência demoníaca na Terra. Recordo-me de uma ocasião em que um líder religioso discursava sobre a intensificação da atividade demoníaca, e ele compartilhou como, após pregar um sermão sobre esse tema, um policial se aproximou dele e disse: "Pastor, o que você está dizendo é verídico. Sou policial e as coisas que vejo em serviço deixariam sua mente perplexa. Sou o primeiro a responder às emergências e algumas das coisas que testemunhei e algumas das situações que encontrei só podem ser explicadas pelo envolvimento de um espírito demoníaco. Já vi objetos moverem-se literalmente quando não havia ninguém lá para movê-los. Já vi enxames de insetos invadirem uma sala específica nas residências das pessoas. Centenas de insetos. Já vi pessoas realizando feitos com seus corpos que desafiam as leis da física. Há muitos eventos inexplicáveis acontecendo neste mundo. Além disso, recebi chamados para locais onde o ar parece denso, como se estivesse impregnado com uma presença invisível. Certa vez, cheguei a uma residência
onde a família afirmava ouvir sussurros perturbadores à noite. No momento em que entrei, um arrepio percorreu minha espinha, uma sensação inexplicável de estar sendo observado. O que mais me preocupa é o impacto nas crianças. Já vi crianças falando em línguas que nunca aprenderam ou demonstrando conhecimentos de assuntos muito além da sua compreensão. Durante os dias de Noé, entidades espirituais exerceram influência sobre o mundo naquela época, resultando nos Nefilim. E o cenário dos Nefilim era marcado por decadência espiritual e deterioração moral. Sua presença pode ter acelerado ainda mais a queda com suas ações e as culturas que moldaram, afastando a humanidade ainda mais de Deus. Em nossa era contemporânea, não se pode desconsiderar os diversos indícios e manifestações do aumento da guerra espiritual, com relatos de possessões demoníacas, confrontos espirituais intensos e a difusão global de entidades espirituais negativas na cultura popular, refletindo o ambiente pré-diluviano. Mateus 24, 37 e 39 concentra-se na repentina chegada do juízo, transmitindo um profundo senso de urgência e um lembrete sério da imprevisibilidade da intervenção divina. Essa interpretação estabelece paralelos entre os dias de Noé e o retorno eventual de Jesus, destacando que, apesar das advertências, a humanidade tende a se tornar complacente e muitas vezes envolvida nas rotinas diárias e prazeres carnais. Nos dias em que antecederam o dilúvio, Noé permaneceu como um farol de retidão, advertindo incansavelmente seus contemporâneos sobre a catástrofe iminente. No entanto, suas advertências foram ignoradas, pois a sociedade estava profundamente imersa em perseguições mundanas e zombava das previsões de Noé, considerando-o um alarmista ou insano. Contudo, quando as chuvas começaram e as águas subiram, os risos se converteram em gritos de desespero. Nesse momento era tarde demais. Os defensores dessa interpretação notam que Jesus, ao discutir o fim dos tempos, extrai lições dessa narrativa, sugerindo que a história tem uma tendência a se repetir. Há semelhanças dos dias de Noé. Existirão aqueles que desconsiderarão os sinais e optarão por permanecerem cegos diante do julgamento iminente. A volta de Cristo, assemelhando-se ao dilúvio, será súbita, surpreendendo muitos. Isso serve como uma lembrança marcante da natureza fundamental da vigilância espiritual. No instante inesperado, a história presenciará novamente a evidente manifestação do julgamento divino. Essas perspectivas sugerem que, quando Jesus comparou sua segunda volta aos dias de Noé, ele ofereceu insights sobre o que aguardar. Jesus explicou que a vida continuaria com suas práticas habituais de comer, beber, casar e dar em casamento. As pessoas estão conduzindo suas rotinas diárias sem saber que este pode ser o último dia delas. Estão inconscientes da realidade de que em breve estarão diante de seu Criador. A vida continua normalmente para elas, assim como ninguém sabe quando deixará este mundo e ingressará na eternidade. Da mesma forma, as pessoas não terão ciência de quão próxima está a vinda do Filho do Homem. Os afazeres seguirão como de costume. Nos tempos de Noé, a humanidade fez uma escolha deliberada de se desviar dos caminhos retos de Deus. Entregaram-se ao pecado, abraçando o relativismo moral e a busca do prazer pessoal acima de tudo. A procura por satisfação e desejos egoístas tornou-se um ponto central, afastando-os ainda mais da verdade e bondade de Deus. Essa renúncia aos preceitos divinos resultou em uma decadência espiritual e moral que permeou a sociedade, trazendo consigo consequências devastadoras para as gerações subsequentes. Nosso mundo está repleto de pessoas assim, espiritualmente cegas, sem consciência de sua necessidade desesperada de um Salvador. Contudo, elas estão desfrutando da vida, trilhando caminhos e apreciando a paisagem, participando de encontros amorosos, indo ao cinema para assistir a um filme aguardado por meses, adquirindo carros novos, celebrando ocasiões, sem saber que o julgamento se aproxima. A verdade é que muitos estavam espiritualmente cegos durante o tempo de Noé.
incapazes ou não dispostos a perceber o verdadeiro estado de suas almas e o julgamento iminente que os aguardava. Foram seduzidos pelos atrativos do pecado e pela busca de desejos pessoais, renunciando à verdade divina. Essa cegueira espiritual os impediu de reconhecer a necessidade urgente de arrependimento e reconciliação com Deus. Agora é a hora de pedir sua ajuda. Se você gostou dessa mensagem ou se ela te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, escreva nos comentários se você gostou da mensagem e no que exatamente ela te ajudou. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ser avisado todas as vezes que sair vídeo novo por aqui. Muito obrigado por assistir essa mensagem e que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima!